Bom dia, então, começando mais um Ponto de Negócios. Bom dia, Anderson. Bom dia, Taborda, tudo certo? Bom dia, Tassiana. Seja muito bem-vinda aqui no Ponto de Negócios, aqui onde a gente fala de mídia, fala de negócio, fala um pouquinho de tudo, na verdade. E sempre voltado para a comunicação. Então, seja bem-vinda, Tassiana, tá? E já começo aí fazendo a primeira pergunta. Quem é a Tassiana? Fala para nós aí, Tassiana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E geralmente quando a gente vai falar quem a gente tem costume de falar sobre a profissão logo de cara, né? É difícil se desmembrar em relação a isso. Mas Tassiana é uma mulher criada dentro do agronegócio, nascida em Londrina, mas criada numa cidadezinha pequena chamada Bela Vista do Paraíso, ou Beautiful View of Paradise, para quem quiser internacionalizar o podcast nesse momento. E nascida, né, acompanhei o campo desde muito pequena. Sou filha de engenheiro agrônomo, neta de produtor rural, e essas coisas vieram entremeadas comigo. Aí veio a paixão por cavalo, aí veio a paixão por violão, aí veio a paixão pelas coisas mais naturais e simples da vida, que foram se lapidando. Então hoje a Tassiana além de ser uma mulher, mãe de 2 crianças, uma profissional dedicada ao agronegócio, de uma forma geral, à comunicação principalmente, e divide o tempo entre as coisas que ama, entre elas ali o jiu-jitsu, enfim, outras situações que compõem o meu dia a dia, e principalmente esse respeito à bandeira das origens que me criaram. Então, em resumo, essa pessoa, os títulos, as coisas ninguém vai lembrar, mas nunca ninguém vai se esquecer como esteve na minha companhia. Então vamos ser até essa parte, né? E aí, Anderson? Muito bom. Sabe, a minha chefe de criação é de Bela Vista. Ah, é? Ela é de Bela Vista. Se começar a fuçar é parente. Olha, pode ser que sim, viu? Pode ser que sim. Ô, Tassiana, você falou que é filha de neta de produtor rural, filha de engenheiro agrônomo. Isso me remete muito ao meu pai. Meu pai, a vida inteira dele foi lavoura. A vida inteira dele foi plantação. E tinha o costume de ouvir sempre o radinho, né? Levar o radinho, ouvir o radinho à noite, tocar viola com o rádio à noite. E foi assim que você entrou na comunicação? Como que se deu esse movimento para ti? Comunicação foi um negócio um pouquinho mais engraçado. Eu sempre tive a voz muito forte, essa voz mais marcante, mais presente. E às vezes na época de escola as pessoas me enchiam um pouco o saco ali. Falavam, ô trovão, ou não sei o quê. Tinha um pouquinho ali de piada, né? Criança nos anos 90 não era bullying, era cultura, né? Era cultura da época. Era lapidação pra vida, era né? obrigatório Se vira. nos anos 90. Era tipo isso. E eu tinha um pouco de vergonha, justamente por ter a voz mais forte. E eu precisava vencer isso de alguma forma. Então eu fui pro teatro, fui para outras áreas da minha vida para tentar soltar, para tentar ir deslanchando isso. Tinha uma facilidade muito grande para decorar texto. Meu pai fala que ele ia passar hidratante no meu rosto, ele errou para solo de peroba, então eu cresci uma cara de pau. E fui usando disso. E chegou um certo período da minha vida que eu me arrisquei para televisão. Fui para o Rio, fiquei em figuração lá um tempo dentro do Projac, estudando, aprendendo, estudando teatro, estudando comunicação, e as coisas meio que foram se dando de uma forma natural. E foi onde eu percebi uma brecha, na verdade, para trazer isso, esse pacote de coisas que eu vinha vivendo, para dentro do agro em si. Muito antes da pandemia, muito antes de imaginar que todo mundo seria obrigado a estar gravando live, a gravando story, a fazendo qualquer outra coisa, eu comecei a entender de como trazer isso para o dia a dia prático e técnico. Falar assuntos técnicos é muito complicado, porque geralmente as pessoas tendem a ser muito sérias, muito fechadas. E eu falo que não é porque é sério que não pode ser divertido. Perfeito. Você pode se comunicar de uma forma mais leve. E começou a se encaixar de uma forma natural. E aí a comunicação foi criando. Eu não imaginei. Falei assim, você vai trabalhar como uma comunicadora aí? Não era traçado, né? Não, Vou virar comunicadora. Foi criada para fazer mestrado, doutorado, todo o processo, né, natural da situação. E quando eu vi, de repente, eu estava uma comunicadora. E aí, só foi seguir o fluxo natural das coisas. Mas, Tassiana, assim, multitarefas, hein? Multitarefa, muita coisa, né? É mãe, comunicadora, jiu-jitsu, gosta de cavalos, aí também não coloquei, mas canta. Não, aí você tá muito forçado. Tem que definir o que é cantar. Mas, assim, realmente, falando da comunicação, e o Anderson trouxe um ponto muito legal, né? Porque você, quando remete às raízes antigas, enfim, principalmente interior, o rádio é muito forte. Nossa, né? fortíssimo. Era muito forte e continua sendo, né? Então, o rádio ele é uma companhia quase diária do pessoal do agronegócio.
como a TV em alguns momentos também, mas a gente vê a força muito grande. E a Tassiana também, ela dentro do agronegócio, posso dizer assim também, ela é uma referência em relação a isso, né? Então ela participa muito de eventos, o pessoal gosta muito do meio agro, gosta muito dela. Ela realmente tem uma voz que é diferenciada. Em algum momento da vida dela, ela achou que não era ativo, mas é um ativo muito importante. Nossa, hoje eu entendi isso, mas por tempo era... Nossa, muito bacana. Até quando eu tive a primeira conversa com ela, falei, nossa, que voz bonita, hein? Parabéns, Tassiana. Ela me contou um pouco dessa história, enfim. Mas assim, me conta um pouco desse meio do agronegócio para você. Inclusive, Anderson, não sei se você sabia, eu acho que não, mas em primeira mão te falando, a Tassiana está fechando conosco aí uma parceria. Olha só. Tá? Então a gente está trazendo ela para ser uma referência no agronegócio aqui regional. Nós temos algumas referências que são estado, mas para falar com o pessoal daqui, né? Então a gente entende, e como nós somos muito regionais, nós entendemos que quanto mais regional nós formos, maior audiência nós vamos ter. Então esse é o princípio. Então, para falar um pouquinho com esse pessoal, me fala um pouco desse meio. Agora tá? você entendeu o porquê da Beca, né? Tá Oh, trajadona, tá. aqui, terno, chapéu. Já veio. Tem que chegar representando a situação. Né? O agro, ele tem uma particularidade muito grande que eu gosto muito. E isso remete volta um pouquinho na sua pergunta, Anderson, e acaba complementando com a sua, Taborda. Que é a simplicidade da origem. Você comentou do seu pai, né, com a viola ali no radinho, você também falou sobre essas situações. Então a gente tem uma forma muito particular e peculiar de conversar. Por mais tecnologias que entrem, e nós somos completamente abertos a isso, se engana quem pensa que não. Nós temos a atividade mais sustentável do mundo, com extrema tecnologia, com extrema ciência aplicada. Então nós somos muito abertos, não é capial, caipira, aquela coisa que não entende. Nós entendemos muito sobre o mundo, sobre as situações, mas a gente mantém a nossa raiz. Essa raiz da prosa, de conversar no pé de uma árvore, de trocar ideia, de ter diálogo e tudo mais. E quando a gente teve essa expansão, e não tem como não remeter isso, porque a pandemia foi um marco de divisão, né, da nossa forma de se comunicar, eu percebi que muita gente começou a olhar o agro como não olhavam. Então hoje tem muita gente surfando na onda do agronegócio, muita empresa de marketing e comunicação querendo atender o agronegócio, e tinha muita gente do agro que começou a ter liberdade para se expressar, porque a gente não tinha mais como atender um cliente como a gente fazia, olho no olho. Então começou a ser áudio de WhatsApp, começou a ser grupo de canal de Telegram, começou a ser live, começou a ser coisas que você pudesse chamar a atenção das pessoas de alguma forma. Inclusive a minha entrada nesse mundo mais do digital e da comunicação realmente se deu nesse momento de mundo. Eu tinha acabado de sair da multinacional, chegou no momento, tinha dado um burnout na menina aqui, e falei, rapaz, ou eu mudo de vida ou eu morro. Eram os dois caminhos ali que eu tinha, né, de sobrecarga. Fazia gerência, viajava o Brasil inteiro, mais alguns países que a gente dava uma assistência, então a minha vida era insana, assim, de trabalho e tudo mais. E na pandemia eu comecei a pensar, falei, quantos agrônomos, quantos produtores talvez estejam passando a mesma situação que eu passei? Ter que viajar um monte e não sabe como se expressar e tudo mais. E aí começou a vir essas partes, contando mesmo do dia a dia. E o mais engraçado é que eu sou conhecida por um bordão. Vocês me pegaram no Bom Dia, não deu tempo de eu falar, assim, foi de surpresa, aqui acordando ainda. Mas toda vez que eu abria um vídeo, ou até toda vez que eu abro um vídeo até hoje, é o aô, moçada! Então, quando alguém escuta isso, já sabe que sou eu. Porque a minha ideia era justamente quebrar o padrão e as pessoas entenderem que a partir daquele momento viria um recado. Quando começou a acontecer isso, o pessoal falava, ela é lunática, ela é maluca, essa menina tá doida, a comunicação no agro não é assim, nós somos tradicionais. Tudo que você pode imaginar eu escutei. Porque eu vim falando muito sobre diferenciação. Como, apesar de engenheiro agrônomo, a carreira se deu quase toda no marketing, dentro do meu tempo em multinacional e tudo mais. E eu falava muito sobre essa diferenciação. Nós temos que ter diferenciação na veia. E eu falava que a maior forma de se diferenciar é a essência. E que só a essência conecta. E isso eu defendo até hoje. E as pessoas não entendiam nada. Falando, o que você está falando de essência? O que você está falando de diferenciação? Você é maluca. Aí abria a live com música e cantando, e a moçada, e não sei o que. O pessoal falou, gente, tá faltando um parafusinho. Hoje, quando eu chego nos lugares, ninguém falou, Tassi, eu escuto gritando, ô moçada. Então,
foi pegando. Só que é um trabalho de 5 anos para cá, não é assim, da noite pro dia você acordou, gritou um negócio ali e funcionou. E hoje você escuta todo mundo falando sobre humanização das marcas. Hoje você escuta uma tendência de movimento muito maior com influencers, com comunicadores, principalmente marcas agro, né, buscando esse elo com os produtores. O próprio humor. Hoje tem 2 meninos que são referências dentro da comunicação com humor dentro do agro, que antes não se... Era praticamente impraticável você zoar o produtor, zoar o agrônomo, enfim. E hoje a mentalidade está um pouco mais aberta. Então, acredito que a gente se mantém nesse jeito de conversar, particular nesse sentido. Eu vou ter um dialeto, eu vou ter um vocabulário, eu vou ter palavras que são muito do agro, e o jeitão, e a gente percebe. A gente brinca quando a gente fala, é meia beia, né? Você consegue perceber ali que tá... Chegou com o chapéuzinho assim, ó, muito paradinho pra cima. Cowboy de exposição, sabe? Aquela coisa que você fala assim, ó, tá mancando porque a bota tá apertada no pé, sabe? Aquela coisa meio... isso aí não vai, isso não. Aí tá... E aí tem se expandido um pouco mais. E tem se aberto também para escutar de outros setores. Então, tá um intercâmbio muito grande entre as situações. E com certeza a comunicação é o elo para isso, ainda que seja um grande desafio dentro do setor. Perfeito. Uma coisa que a Tassi falou, Anderson, que eu achei muito legal, e a gente percebe isso, né? Nós que estamos diretamente ligados aqui, seja com o veículo, diretamente, ou com a agência de publicidade que o Anderson tem, mas a gente percebe ainda que o agro, esse segmento, ele é muito carente, né? Então, sim. No sentido de ter pessoas que façam todo um planejamento em relação à comunicação. Quando a gente, óbvio que é algo um pouco mais profundo, mas quando a gente analisa isso, a gente percebe que pessoas e empresas que se dedicam a esse segmento, elas se dão muito bem. Sem dúvida, nossa, sem dúvida. É legal isso que a Tassiana falou da questão tecnológica do agro, que muita gente desconhece, mas muita gente desconhece. E o agro, na verdade, um dos maiores polos de geração de tecnologia é o agro. Sim. Muita coisa se pensa para o agro, se gera para o agro. Eu já tive cliente, por exemplo, de melhoramento... Meu primeiro cliente de melhoramento genético foi para agro. Então, assim, depois eu fui atender o pessoal que foi trabalhar com melhoramento genético em outros aspectos. Mas a primeira coisa, melhoramento genético no Brasil só existe por causa do agro, praticamente. Muito de plantio, de estudo de clima só existe por causa do agro. Então, o agro ele é um dos maiores concentradores, cara. É muita concentração tecnológica no agro. Mas o que eu achei mais legal da questão da Tassiana é fazer essa ponte, é fazer esse encontro, de conseguir trazer a tradição em novos meios. Eu acho que essa é a grande sacada. Você pegar vários novos meios, olhar os meios antigos, os meios que já dão certo, que já são efetivos, mas conseguir criar uma ponte para fluir o conhecimento daquilo que é mais importante, que é a essência. Isso aí é interessante. São muitas camadas assim, que a gente precisa analisar. Uma coisa que as pessoas acabaram banalizando também nesse momento da pandemia é a questão... Se você sabe abrir um telefone e fazer um story, você é um bom comunicador. Não, são coisas completamente diferentes. Você ter habilidade de fala não significa que você saiba comunicar o que você está fazendo. Então, são alguns detalhes. Para você hoje chegar à frente de um microfone, como várias vezes eu pude ter a oportunidade de fazer, de ser host de um podcast ao vivo, então passa ali 100 assuntos por você em 4, 5, 6 dias e você tem que estar girando toda a situação. Para você chegar nessa habilidade, que a comunicação você lapida, é oratória, você vai fazendo curso, enfim. Você tem uma vida de offline muito grande. Para você ter um destaque online, né, um destaque de comunicação que as pessoas consigam, para ter capilaridade, que consigam te ouvir e alcançar, você tem que ter muito bastidor. Você precisa saber o que está falando, você precisa ter vivência a respeito disso e tudo mais. Então esse é um ponto. O segundo ponto é, o nosso mercado é extremamente vasto. Então, definir com quem eu quero conversar. Que esse é um detalhe. O agronegócio, todo mundo fala dentro da porteira, né, ou na porteira no sentido, dentro do agro a gente se comunica bem. Mas fora a gente tem uma dificuldade. O primeiro ponto é acabar com essa segmentação, porque todo mundo é agro. A partir do momento que você vai no mercado comprar alimento, naquele momento você faz parte da cadeia agro. Você é consumidor. Então não é, eu sou do agro só se eu usar bota, chapéu, eu sou do agro só se eu for engenheiro agrônomo, veterinário. Não, todo mundo faz parte dessa cadeia, né, da cadeia do agro em si, desde da ponta, produção de insumo, até o final, o mercado consumidor. Então é uma leitura que as pessoas precisam começar a fazer. Agora, se eu vendo insumo, eu vou falar com quem? Eu vou conversar com o produtor ou eu vou conversar com o cliente final?
Então, às vezes, as campanhas se perdem nesse ponto. Eu não tenho uma persona definida. Eu não sei com quem eu estou conversando. Não é? Mas é. Eu tô falando, não adianta eu ir para uma rede nacional e fazer uma propaganda a favor de um setor somente. Eu preciso entender quem vai receber essa propaganda. Uhum. E aí entra um outro detalhe muito interessante no Brasil e até um pouco delicado. Recentemente, criou-se um movimento no Brasil chamado de Olho no Material Escolar. Esse movimento foi criado porque algumas mães, com filhos em idade escolar, começaram a perceber uns absurdos no material didático. Absurdo mesmo. Você vê as imagens, é um negócio... E foram buscar fonte. E as fontes é vozes da minha cabeça mesmo, bem referenciadas, sabe? Assim, dentro do sistema. E, colocando o agronegócio como um grande vilão. Ainda muito naquela linguagem do latifúndio e tudo mais. Então, as crianças vêm desde muito pequenininha, tentando ser, né, doutrinadas de uma forma contrária à prática real do mercado, ao que acontece. Então, quando eu solto um canal de comunicação gigantesco sem estar nichado com quem eu vou conversar, e uma pessoa não tem uma base para discernir a respeito daquilo dali, será que eu estou me ajudando ou eu estou me complicando dentro dessa situação? Então, tem todo um trabalho de formação dessa galera que vai ouvir. Você comentou, por exemplo, sobre o melhoramento genético. O Brasil, até a década de 60, não era sustentável em soja. A gente não produzia, praticamente. Então, foi a Revolução Tropical que fez melhoramento, entre outras coisas, que fez a gente ser o celeiro que a gente é hoje. E muita gente não sabe disso. Sistema de plantio direto, o berço estava aqui em Rolândia. O Bartz faleceu faz pouco tempo. Eu tive a honra de ter uma aula dentro da fazenda dele, escutar ele contando a história a respeito. Então, falta muita informação, porque para a gente é óbvio, e o óbvio precisa ser dito. Uhum. Só que para que ele seja discernido, precisa ter um trabalho de base de comunicação. Então, são várias camadas para entender dentro desse ponto. Né? Eu acho que esse ponto é muito importante, porque assim, eu e o Taborda, a gente sempre fala muito de planejamento. A gente só consegue chegar no resultado final, num bom resultado final, num resultado final sólido, através de planejamento. Isso que você fala, para mim, é muito importante. Porque muita gente acha que são os 15 segundos dos stories. Não são. 15 segundos dos stories estão resumindo, às vezes, dias, semanas de planejamento de comunicação. Como é difícil você falar em 15 segundos. Meu Deus. Sintetizar tudo aquilo, colocar aquela informação, não é o story, não são os 15 segundos, é a vida que você leva antes deles. É o quanto você se prepara, o quanto de estudo, o quanto de densidade você escolhe colocar naquilo também, porque também tem essa questão. Né? E normalmente as pessoas acham que, não, vou abrir o celular aqui e fiz a revolução digital, né? Já resolvi tudo que tinha que ser resolvido. Imagina a nossa dificuldade de um setor que trabalha com no mínimo 60 dias para ver as coisas acontecer. Eu digo, a partir do momento que você colocou a semente na terra. Porque tem todo o planejamento pré-safra anterior. Então, agora você imagina pra gente, você precisa de pelo menos 60 dias para saber se vai vir a soja, milho, situação, que ele vai vir para você planejar uma colheita. E aí, do nada, eu sou obrigado a falar em 15 segundos. Para que me escutem. Para que... Competindo com fenômenos do mundo digital. Então, é delicado a situação, porque, querendo ou não, o algoritmo te dá mais daquilo que você gosta, certo? Exato. Ele tira muito o teu poder de decisão a respeito das coisas. Uhum. A gente nunca teve tanta informação e nunca foi tão ignorante, vamos usar essa palavra, ao mesmo tempo. Porque eu tenho o mundo na palma da minha mão, mas eu tenho o mundo que eu escolhi ver, não tenho o mundo real do que tá acontecendo. Então, quando às vezes eu vejo um comunicador agro, principalmente, indo pra rede, peguem as tochas, matem o ogro, sabendo Shrek, assim, é porque o agro, porque não sei o quê. Cara, não adianta. Porque quem te segue são as pessoas que pensam praticamente a mesma coisa que você. Você não vai conseguir furar aquela bolha para falar com seguidores, né, de outros nichos, de outros mercados. Se a gente abrir o Instagram de todo mundo aqui é completamente diferente. A entrega, mesmo que a gente tenha um assunto agro em comum. Então, é um desafio. Eu falando em 15 segundos, ou um poder de comunicação de um artista global, de uma cantora, você acha que é qual? É dentro de alcance. Exato. É que o pessoal tem muito uma ilusão que o algoritmo ele te favorece. Ele não favorece ninguém, ele favorece a si próprio. O algoritmo do digital, o algoritmo das redes, ele favorece a si próprio. A galera não gosta muito de entrar nisso, mas é verdade. O pessoal fala assim, não, porque o algoritmo vai entregar o meu conteúdo se eu fizer assim. Não vai. Desculpa aí o alecrim dourado, né? Não, escolhidão do Instagram. Assim, vem selinho de ouro. Fala, não. Selinho de ouro do Instagram, desculpa. Porque tudo no digital ele é um incentivo ao pago, né? Claro. Tudo no digital é um incentivo ao pago. Muita gente vem e até tenta
viver de orgânico, alguma coisa assim. Muita empresa vem, tenta viver de orgânico, e daí a gente, muito é isso. Tipo, fala assim, olha, todo esse algoritmo ele é feito para que uma hora algum dinheiro entre nele. Você sabe que aí a gente volta para um ponto muito delicado, né? Como tá todo mundo pensando que eu tenho que estar nas redes, talvez eu deixe de trabalhar o lado técnico das profissões. Porque, pensa, é difícil. Eu fiz 5 anos de agronomia, depois mais 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos de mestrado, depois mais especializações, você não para. O pessoal fala da medicina, mas qualquer área que você quiser se manter atualizado, você não vai parar. Eu entrei na faculdade com 16 para 17, tipo, novíssima, uma criança, formei com 21. A minha referência de sucesso era a galera que ia no sofá do Jô, era pesquisador, né? Era meu pai, um engenheiro agrônomo, então minhas referências eram outras. Hoje você pegar uma criança que seja a referência dela, é um influencer, é um TikToker, que está ganhando, faturando por views de vídeo. Então como é que eu vou forçar aquele ser humano a ser um profissional que vai estudar numa carreira de cadeira, né? Como a gente também se fez. É muito difícil essa situação. Então hoje em dia tem muito aluno dentro da agronomia, da zootecnia, da veterinária, enfim, do modo geral, que está muito mais preocupado com o número de seguidor que tem, com as interações que faz, do que com ser realmente um excelente técnico. E aí abre-se um outro gatilho de comunicação, que a gente fala-se muito nessa expansão, na capilaridade. Mas e na clareza da comunicação com o produtor também? Que a parte técnica seja compreendida, que eu domine meu portfólio, que eu saiba do que eu estou falando, que eu trabalhe segurança alimentar, que eu trabalhe inúmeros outros pontos que me são necessários enquanto técnico, enquanto a pessoa que está no campo, para que eu tenha, né, uma relação ali de equilíbrio, de troca, enfim, de confiança. E as pessoas estão desaprendendo a conversar, porque tudo é 15 segundos, Tudo é 15 segundos. Tudo é reação com um emoji. Eu morro de medo um dia que eu vou chegar na lavoura e falar, tudo bem, alguém vai piscar o olhinho de coração para mim, assim. Quem vai, emoji. Joinha, tipo, fala, você tá bom, né? Vai ser comunicando assim, eu falei, cara, não sabe mais conversar, puxar um assunto. Então, às vezes, a gente enaltece muito essa questão da comunicação, ganhando capilaridade, ganhando visibilidade, e tem esse ponto sensível também. A estruturação dela. E aí, quem dominar isso vai nadar de braçada, com certeza. Trazer esse treinamento, né, o outro olhar também, para que as pessoas... Aí que vai começar a ter os jacu de verdade. O povo achava que jacu era antigamente, criado debaixo do balaio, né? Falava assim, você é criado debaixo do balaio, que entrava atrás do pai e da mãe, sabe, escondidinho. Agora é os jacu digital, que só sabe conversar. Não, mas é bem assim mesmo, porque, tipo, eu entrevisto muita gente, você deve entrevistar também muita gente. Nossa, a maior dificuldade, a maior barreira de comunicação hoje são nas novas gerações. As novas gerações. De formular frases, de conseguir entender contexto, de entender qual frase cai bem num contexto, ou qual frase não cai bem. A maior dificuldade está nas novas gerações. Cognitivo, né? Então... Nossa. Você fala uma questão muito legal aí, porque já existem várias empresas ganhando muito dinheiro, no geral, né? Dando treinamentos para as pessoas atender bem. Falar um bom dia, uma boa tarde, tudo bem. Então, o simples, o básico, que para nós é um valor, a nossa geração, um valor que a gente trazia de raiz, de pais, enfim. Hoje, muitas empresas treinando isso. Esses dias eu escutei uma maravilhosa, escutei assim, que empatia é igual panturrilha, ou você nasce ou você não desenvolve. Essa eu ouvi também. Eu achei maravilhoso, e realmente é isso. É fato. Você até consegue treinar a comunicação, né? Mas o coração da pessoa você não treina. Não tem. Ou ela tem aquilo, ela tem o carisma, a genuinidade, né? Do jeito de conversar, de olhar, de se preocupar. Ou ela começa a ficar uma coisa programada também, né? Ou tipo call center, se responder que sim, você fala isso. Se responder que não, você vem pra... Fraseologia, né? Se falar aqui, você vai pra casa. Exatamente, vai colocando a chave de classificação, a taxonomia das coisas. Tá legal. Ô, Tassiano, deixa eu perguntar. Você, há 2 semanas atrás, você estava foi para um congresso, enfim. Me conta, como que tá essa questão aí? Óbvio, assim, eu não sou muito fã de falar assim, as mulheres no agro. Eu acho que tá todo mundo no mesmo patamar. Mas ainda é muito forte, né? E é uma bandeira que, principalmente mulheres junto ali na questão do agronegócio, por ser mais masculino, a gente tem a impressão, mas vocês vêm tendo um destaque muito grande, né? Eu tenho também uma cunhada minha, ela tem fazenda lá no Tocantins, enfim, eles fazem plantações,
E ela está muito à frente em relação a isso também, né? De tudo. Mas me conta como que tá essa questão, como foi o congresso, só para a gente ter uma noção em relação a isso também. Perfeito. Bom, essa foi a 9ª edição do congresso, ele se chama Congresso Nacional das Mulheres do Agro, ou CNMA, de uma forma muito carinhosa. Próximo ano, a edição comemorativa dos 10 anos. E foi um congresso pensado e nasceu para dar realmente voz aos temas das mulheres no agro, mas principalmente com informações de relevância para que a gente seja sempre munidas, né, de boas referências para conseguir trabalhar. Então, elas têm embaixadoras do Brasil inteiro, que levam, né, em massa essa galera para lá, e tinham mais ou menos 3.000 mulheres reunidas. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, no Transamérica, no Expo Center. Então, tinha mais ou menos 3.000 mulheres reunidas de toda a ela da cadeia e de todos os lugares do Brasil. Quando você chega lá, você dá até fala, meu Deus, já somos 3.000 mulheres, mas ainda somos 3.000 mulheres, né? Fica uma sensação um pouco ambígua nesse sentido, de entender que bom que já chegamos até aqui, mas o quanto nós ainda temos pela frente para fazer, encorajar, enfim, ocupar os seus espaços. Nesse ponto também é importante a gente se ater a uma informação. Quando eu me formei em 2011, nós formamos em 80 pessoas, 71 eram homens e 9 eram mulheres. Então, historicamente, sempre se formou mais homens do que mulheres nas profissões de agrárias. O meu diploma é escrito engenheiro agrônomo, que até então o CREA não reconhecia como uma profissão feminina. E eu não estou falando de muito tempo atrás, né? A gente está falando de 2011, estava ali, né? Uma coisa recente. Pouco mais de 10 anos. Então, de pelo menos 5 anos para cá, ou até 10 anos para cá, começou a mudar muito o perfil do próprio estudante das agrárias. Então, hoje eu tenho muito mais mulher também se formando. Quando eu falar tem pouca mulher no setor, eu tenho que lembrar disso. Eu tive muito mais oferta de profissionais masculinos para o setor do que profissionais do gênero feminino para o setor. Então, tem, né, esse primeiro ponto. A partir do momento que a mulherada começa a ganhar mesmo todos os setores, e aí vem um movimento interessante, porque a mulher sempre esteve no agronegócio. Vai falar para mim que a minha avó, que pariu 6 filhos dentro de uma fazenda, não é uma mulher do agro. Que tinha que sustentar a casa inteira, mantendo, trabalhando, ainda colher café e fazer tudo mais, não era uma mulher do agro, porque não era ela que estava pondo a semente na terra. Ou todas as minhas outras tias que moravam na colônia ali da fazenda, não era uma mulher do agro. Então, nós sempre estivemos. Inclusive, hoje, para um cara, né, para um produtor, dependendo se é o homem que está à frente, para ele poder comprar um insumo, é a esposa que assina. Se ela não assinar, não tem compra. Então, o poder de decisão está na mão da mulher. Então, tem vários detalhes, né, que a gente esquece dentro desse cenário. E era muito mais comum ver mulheres em cargos de secretariado executivo, pesquisa, muito mais porteira para dentro ou porta para dentro, né, nas empresas. E de uns tempos para cá, realmente, veio se criando espaço para que mulheres assumam cargos no C-Level. Então, hoje nós temos CFO, CEO, algumas outras dentro das empresas. Mulheres a campo, gerência. Então, essa expansão para a gente é interessante. Sempre estivemos, mas agora estamos ganhando visibilidade. Agora estão entendendo o que a gente faz. Entendendo como que faz a diferença, e aí é uma questão até de fisiologia. A mulher tem uma habilidade que o homem não tem, que é de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente consegue ter, a parte de planejamento, de programação, a gente consegue ter um entendimento muito mais amplo. E naturalmente, na nossa história, a gente precisa se provar mais. Por mais que digam que não, né? Quando alguém fala isso, eu falo, olha, experimenta calçar minha bota e andar por onde eu andei. Aí você pode tomar uma opinião a respeito da minha vida, assim como eu posso tomar a respeito da tua. Então, sim, existe uma luta feminina, mas não é só no agro. Isso é um contexto mundial. Mulher luta para ser mulher desde sempre. Então, ter que provar, por vezes, que você consegue, acontece, sim, muitas vezes. Chego eu, vamos supor, o Anderson, com o mesmo diploma, as mesmas formações, tem-se a preferência, de repente, que seja você. A partir do momento que ainda tem vaga afirmativa para mulheres, isso não significa inclusão e equidade. Se eu estou tendo que afirmar que só pode entrar uma mulher... Na verdade, é pelo contrário, eu tô, né? Na verdade, exatamente. Eu não estou indo por capacidade, por mérito, enfim, por graduação. Então ainda tem pequenos detalhes do mercado, mas eu sou do time do copo meio cheio. Eu passei situações, sim, acho que toda mulher passou situação, mas eu penso, se eu conseguir, como que eu posso fazer para as próximas gerações também que estão vindo? Para que elas tenham boas referências. Eu tive a sorte de ter excelentes mulheres como referência no que eu fazia.
na minha vida pessoal, mas também dentro do agro. Eu tive excelentes gestoras, eu tive excelentes mulheres para mirar e falar, não, eu quero ser que nem ela. Uhum. E isso me ajudou muito a entender onde eu podia chegar e ainda onde eu posso chegar. E principalmente essa colaboração. Não é um contra o outro. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem isso. Homens e mulheres trabalham em sinergia e é necessário a atividade dos dois. No início de parceria mesmo, eu tenho muito para aprender com vocês. Eu vou falar, não, porque eu vou chegar ali e já estou mandando porque é espaço para uma mulher. Não, eu tenho muito que aprender. Eu acho que se colocar também nesse lugar de aprendizado Isso. faz com que as coisas fluam. E trazer, a gente precisa da comunidade do gênero masculino para dentro e entender o que a gente faz. Se ainda a tomada de decisão, a grande maioria está na mão dos homens dentro das companhias, eles têm que entender o que a gente está fazendo. Porque senão quem vai olhar? Perfeito. Então quem vai falar, não, realmente pode ir, toca o projeto, é isso, é aquilo. Então a gente precisa caminhar mais ou menos junto. Por isso um evento como esse se faz tão necessário e importante. E tomara, Deus, que um dia seja mundial das mulheres do agro e que saia de São Paulo, capital. E que vá também para o interior. Que as pessoas consigam entender mais do que a gente faz, né? De quantas e quantas mulheres estão trabalhando no agro todos os dias. Perfeito. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Assim, eu achei muito bacana, muito produtiva a nossa conversa. Nossa, sem dúvida, uma escola. E passou muito rápido. Verdade. O tempo, hein, Anderson? Meia hora passou. Passou assim como se a gente tivesse acabado de chegar. Acabou. Mas assim, tem alguns pontos aqui, e até a gente vai chegando ao final desse podcast, mas algumas coisas que eu anotei aqui que marcaram, né? Então, o agronegócio realmente, na questão digital, ele vem se aprimorando, né? Eu acho que com a pandemia, a Tassiana bem falou ali, começou a ganhar corpo, né? Eu acho que foi legal. A Tassiana trabalha muito nessa questão e fala muito com esse meio da questão de diferenciação. Eu acho que isso é um ponto também muito legal quando a gente traz para o nosso negócio, né? Porque a gente fala o seguinte, Tassiana. Sempre falamos aqui para os nossos entrevistados, a gente não é mídia online ou mídia offline. São mídias, né? Então, hoje a gente faz um planejamento em relação a mídias, né? Então, independente. E a gente tem que sair um pouco fora da caixa. A diferenciação que eu trago quando você fala seria talvez isso, a gente sair um pouco daquela normalidade. Algo que você falou que me chamou muita atenção. A essência conecta. Olha que legal. Sem dúvida. Quando você traz essa questão, esse sentido de conexão, e fala assim, você que não, teoricamente não faz parte do agro, mas você está indo no supermercado e compra algo relacionado, de alguma forma você está conectado. Você está conectado com a essência. Olha que maluco. Né? Então, assim, a essência, ela realmente conecta. Tem um ponto aí, Taborda, que no Brasil, inevitavelmente, todo mundo é filho ou é neto de peão. Exato. Não necessariamente peão de rodeio, né, peão de gado, mas peão do ser humano simples da roça. Simples não tem da roça. de onde fugir. Você puxar a linhagem de todo mundo, veio do meio do mato. Vai puxar. Outra questão também, e é algo que a gente sempre fala em relação à comunicação, é o tempo. Então você tem o seu bordão, que é o... Aô, moçada! E para você ser conhecida com esse bordão, você citou a questão do tempo. E dentro de um planejamento de comunicação, e para que as empresas, enfim, tenham resultados, isso é um ponto-chave. É o tempo. E as coisas não acontecem da noite para o dia. Com certeza. É óbvio que em algumas situações acontecem, mas na grande maioria, né, por algumas características, tem que ter o tempo necessário. Maturar, né? O do nada leva tempo, né? O do nada. Aconteceu do nada, mas leva um tempo. Tô só recapitulando, porque eu achei muito importante o que ela falou. Foi maravilhoso. Outra coisa, bastidor. O que a gente chama de treinamento. Exato. Né? Então, eu sempre falo para a minha equipe também só pegando um ponto em relação à questão de mulheres, então eu acho que eu tenho mais mulheres do que homens na equipe. Então é 80-20, 80% mulheres e 20 homens. Eu tenho isso também. Tem isso também? É uma característica, acho que da nossa... assim, não é normal do grupo, mas aqui em Londrina é uma característica muito forte em relação a isso. E realmente as mulheres, elas são mais cuidadosas, elas são mais atenciosas, elas demandam um pouco mais de, assim, cuidado. Então você, como gestor, você também tem que entender isso. Desenvolver um tato, né? Desenvolver um tato.
E aí esse tato, quando se trata de mulheres, e voltando à questão de bastidores, eu sempre falo o seguinte, fica muito fácil você fazer qualquer tipo de apresentação, seja para qualquer empresário de qualquer tamanho, se você se prepara antes para falar do seu negócio. Ah, não, mas eu já sei, eu estou há 10 anos. Eu já estou há 10 anos na TV e até hoje, quando tem reuniões importantes, eu treino pelo menos 8 vezes. É igual uma situação de uma palestra. Eu trabalho como palestrante. Eu não vou pro palco se eu não tiver com ela. Não precisa nem... Você já está na sua cabeça o que você vai falar. E com opções de saída, porque você não sabe como que o público vai reagir. Então você tem que ter vieses. E cada palestra é uma palestra, né? Cara, você pode fazer a mesma palestra 20 vezes. É o mesmo tema, mas cada coisa é uma coisa diferente. Você tem os pontos-chave do que tem que rolar, mas o meio... Você é palestrante, citou uma questão muito legal. Você deve treinar muito, né? Porque você não vai subir no palco se você estiver insegura, né? Da mesma forma, eu quando vou também, ou você também, sim, Anderson, fazer uma apresentação bacana, enfim, você tem que treinar. Você tem que estar com aquilo ali na ponta da língua e sabendo o que você está falando, porque pode acontecer questionamentos e você tem que defender da melhor forma possível. Outra coisa que você fala, o óbvio precisa ser dito. Eu sempre falo isso, parece que a gente está muito conectado. A essência está conectada. O óbvio precisa ser dito. Falo para minha equipe, falo sempre. Então ele já sabe, quando eu falo assim, o óbvio precisa ser dito. Cara, a gente não pode imaginar o que as outras pessoas estão pensando. Você tem que deixar claro. Então, por isso o óbvio precisa ser dito. É um pouquinho aí do resumo da nossa conversa. Eu acho que foram pontos muito legais. Nesse momento eu deixo aí Tassiana aí para fazer suas considerações, depois passo para o Anderson para a gente chegar ao final aí do ponto de negócio. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, a oportunidade de conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais da trajetória, abrir talvez a mentalidade da galera para olhar um agro de uma forma diferente, aberta, conectada. E também que marca o início aí dessa parceria, né, Taborda? Conversando um pouquinho mais de perto com vocês, trazendo mais, talvez, luz a esse tema dentro da nossa região, vamos colocar assim. É um grande prazer. Quem quiser depois me acompanhar, tá lá, @TaciReis, THACI Reis no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês e mais uma vez, muito obrigado pela companhia e pelo convite. Imagina, a gente que agradece, na verdade, né? A gente que agradece porque, assim, o agro é um setor muito importante da economia. E ouvir alguém falar disso, de planejamento, falar de comunicação, falar de diferencial, falar de preparo, para mim é sempre muito, nossa, é virtuoso assim para mim. É muito legal. Que bom, fico feliz. Agradeço bastante. Muito obrigado então, Anderson. Obrigado, Tassiana. E seja muito bem-vindo ao grupo. Obrigado. Tá? Acho que tem muitas coisas aí pra gente caminhar e tocar juntos. Esse foi mais um Ponto de Negócios. Fiquem preparados aí que as próximas edições, elas estão imperdíveis. Um abraço e muito obrigado.